E aí, gurizada, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bolsa Família. Mas afinal, Bolsa Família é esmola? Aí, uma vinheta com umas Lula, uns Dilma, uns dinheiro assim, tá ligado? As pessoas sendo ajudadas e tal. Antes a gente tem que fazer um histórico do que é o Bolsa Família. Ele é um programa de transferência de renda direta. Então assim, né, ele não é um programa de auxílio, tal, ajuda a escola, investe, não, ele é um auxílio direto. Foi criado em 2004 no governo Lula e ele unifica uma série de outros programas sociais que tinha lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Quem recebe esse tipo de benefício? Bom, são famílias com renda per capita de R$ 84. Então se uma família recebe até R$ 84, essa família pode receber o Bolsa Família. O objetivo do Bolsa Família é acabar com a pobreza. Esse objetivo principal a gente não pode esquecer. O que vai definir a extrema pobreza? Pela ONU, quem é extremamente pobre ganha menos que $1,25 por dia. Tu multiplicar isso daí pelos 30 dias, vai dar algo em torno ali de $37,50. Faz mais ou menos com a cotação atual do real, dá algo em torno ali de R$135. Quem vai receber esse tipo de auxílio então? Eles vão pegar famílias com rendas até R$ 84. Essas famílias que têm renda inferior a R$ 84 podem receber o auxílio do Bolsa Família. Ou famílias que recebem menos que R$ 167, mas que têm um filho, ou tem uma gestante. Ela também pode se cadastrar para receber o Bolsa Família. Então ele funciona como um complemento de renda. Ele não pode ser a renda fixa das pessoas, ele funciona como um complemento de renda. E é o maior programa desse tipo que tem no mundo. Na época que foi lançado, circulou o mundo inteiro as informações. Ele é um programa bem visto pelo mundo inteiro. Tem pessoas que vivem com menos que R$ 167 por dia? Bom, de acordo com o cadastro único ali, tem 16 milhões de famílias que vivem com menos que esse valor. Dessas 16 milhões de famílias, 14 milhões recebem o Bolsa Família, o que dá algo em torno de 40 milhões de pessoas. Só um quarto do Brasil quase recebe o Bolsa Família. Daí todas as outras famílias que recebem de R$ 84 por pessoa até R$ 167 por pessoa, que inclua, que tenha, né, ou uma gestante ou uma criança, tem que ter um de menor envolvido. Eles vão receber um valor suficiente para chegar até os seus R$ 167 por pessoa. Não entendi nada que tu falou. Bom, vamos dar um exemplo agora. Uma família com 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças. Eles têm que ter uma renda mínima menor que R$ 835, que é 5 vezes os 167, dá 835. Tem que ser menos que isso para receber o Bolsa Família. Quer dizer, se eles ganham R$ 900, eles estão considerados acima da linha da pobreza e eles não recebem o benefício. Nesse mesmo exemplo, se a renda fosse inferior a esse R$ 835, vamos supor que a renda seja de R$ 600, o Bolsa Família vai dar R$ 235 para essa família, para ela atingir o valor per capita de R$ 167, R$ 165 por pessoa e dessa forma sair da linha da pobreza. Daí tu vai ter uns outros adicionais, tem os adicionais por criança, por exemplo. Criança de 0 a 15 anos dá mais R$ 38 por criança mês e jovem dá mais R$ 44 por mês, que é ali dos 15 até os 17. Então no exemplo que a gente deu anterior, né, tu pega os R$ 235 que essa família que ganha 600 vai estar ganhando, mas como tem 3 crianças, mais 3 vezes o valor de R$ 38 e tu vai chegar ao absurdo, ao grande renda mensal de R$ 349 de auxílio eles vão receber. Então essa família receberia R$ 949 por mês para 5 pessoas, dá menos que R$ 200 por pessoa. Só um parênteses grande aqui, ó. Esse auxílio não pode passar de 5. Então se a pessoa tem 6 filhos, ela vai receber por 5. Se a pessoa tem 10 filhos, ela vai receber por 5. E também não pode passar de 2 em se tratando de jovem. Não pode ter 5 adolescentes em casa. Atualmente está em R$ 160 aí por pessoa o valor médio que o Bolsa Família dá. Lembrando assim, ó, criança, além de receber esse dinheiro, ela tem uma série de compromissos que ela tem que ter. Ela não pode faltar na escola, ela tem que estar vacinada, tem que pesar ela periodicamente para ver se ela não tem nenhum problema, né? Então tem que ir pro hospital com periodicidade e tal. Se isso não é feito, eles simplesmente tiram o benefício da família. Quanto se gasta mais ou menos com o Bolsa Família? Que é uma das reclamações é que os nossos dinheiros suados de impostos estão indo para alimentar esses pobres. O orçamento de 2016 era uma estimativa de 28 bilhões de reais. Muito dinheiro, se a gente pensa. Quanto hospital, escola. Isso é 0,5% do orçamento da União. 0,5% é o que se gasta com Bolsa Família atualmente no Brasil. Agora é o seguinte, ó. Vamos uma parte legal, que é a parte assim, ó, de alguns argumentos que as pessoas que se posicionam contra o Bolsa Família elas usam com muita frequência.
taxa de natalidade no Brasil, de modo geral, o Brasil inteiro vem caindo. As pessoas estão fazendo menos filhos. Classe média faz bem menos filhos que os pobres, ok. Só que se a gente faz esse recorte das pessoas que são pobres, a queda é muito maior no número de filhos. Isso se dá por causa do Bolsa Família, porque ele prioriza dar o dinheiro para as mulheres. Daí a mulher ela vai tendo uma autonomia financeira e consegue se lançar para o mercado de trabalho, que é isso mais ou menos está associado a ter o número de filhos ou não, né? Se tu trabalha, é possível que tu tenha bem menos filhos, se tu se mantém ocupado de modo geral. Outro dado também bastante relevante para mostrar que as pessoas não são acomodadas é que 75% dos beneficiários do Bolsa Família, eles têm algum tipo de trabalho. Claro, nem todos são trabalhos formais, mas tem trabalho. Para fechar esse argumento, assim, ó, tem uma matéria que saiu no Globo, tá nos links ali embaixo, depois se vocês quiserem dar uma olhada, que 1,5 milhão de pessoas voluntariamente saiu do Bolsa Família porque, né, prosperaram um pouco ali, conseguiram um emprego, não precisavam mais largar o benefício. Daí é engraçado, tem alguns argumentos, né, das pessoas são contras, porque elas falam assim, ó, ai, eles não tiram ninguém da pobreza, isso é um curral eleitoral, as pessoas vão ficar votando no PT. Só se fala em PT ultimamente, né. Primeiro a gente tem que fazer duas ressalvas. Primeira ressalva, e daí pode ser uma crítica política. Do mesmo jeito que os empresários vão votar, de modo geral, na direita, em quem defende ali isenção de impostos, é uma coisa meio lógica, né? Que quem foi beneficiário vote em quem concedeu o benefício. É por isso que tinha que transformar o Bolsa Família numa política de Estado, né? Não interessasse o governo que tivesse, ela deveria existir como política de Estado, assim. Isso é uma coisa. Então ela vai tirar as pessoas da pobreza? Sim e não. Se a gente vê a pobreza só como um valor financeiro, a gente vai dar esse valor para ela, bom, ela sai da pobreza, né? Ah, mas a linha de corte da pobreza é muito baixa. Isso é outra discussão. Só que isso é muito lento, tu tem que contar que esse dinheiro que tá dando, as pessoas estejam criando alternativas para não voltar mais para a pobreza, né? Então isso é um processo lento que vai fazer essas pessoas aos poucos saírem da pobreza. É R$200 mais ou menos por pessoa. Bom, como é que a pessoa vai comer com esse valor, né? Então ela tem que criar uma série de alternativas ali para tentar, se vira nos 30 com R$200. E uma coisa que acontece, que é fato, assim, que acontece muito por causa da ignorância, assim, às vezes dos beneficiários, é querer continuar na informalidade, então querer trabalhar como autônomo, uma pessoa que trabalha na informalidade, com medo de perder o benefício. Isso é uma coisa que acontece. Por quê? Porque elas têm medo, eu consigo um trabalho registrado em carteira e logo depois perco o trabalho, e daí não fico nem com o benefício, nem com o trabalho. Então isso é uma coisa que acontece também. Então assim, né, ela tira ao mesmo tempo pessoas da pobreza, ao mesmo tempo que ele precisaria ser melhorado em alguns aspectos para fazer essas pessoas, né, continuarem progredindo. E são várias medidas que a gente podia pensar, as pessoas podiam ficar um determinado tempo recebendo o Bolsa Família mesmo depois de empregadas, as pessoas podiam ter um auxílio para saber gerenciar o dinheiro que elas estão ganhando e quando elas conseguissem o emprego, um auxílio também para saber gerenciar isso aí. São uma série de outras medidas que melhorariam esse benefício. Quais são algumas falhas então do Bolsa Família? Como é um programa muito grande, que é um pouco triste a gente aceitar isso, mas óbvio que vai ter um determinado tipo de corrupção. Então tem assim, ó, famílias que às vezes não precisam do Bolsa Família que ganham, não precisam. E alguns municípios do interior usam o Bolsa Família para troca de voto. Então, assim, se tu votar em mim, a gente vai conseguir Bolsa Família, se não votar, a gente não vai. A gente tem esses problemas, mas no universo de 40 milhões de beneficiários, eles são bem baixos, tá? Eu acho que é mais provável tu ter problema numa Câmara de Deputados, mas óbvio que tu tem, né? Tem muito mais problema na Câmara de Deputados, no Senado, do que com o programa social. Daí eu fico me perguntando assim, ó, por que ele incomoda tanta gente, né? Por que o Bolsa Família incomoda tanta gente? Dentro aqui do Brasil anda crescendo muito uma ideia que é de meritocracia. Eu não vou falar que essa ideia está errada, a gente até pode fazer um vídeo sobre isso, não é essa a questão da ideia, é o tal ensinar a pescar. Eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Ok, isso faz muito sentido, onde precisa de estrutura, né? Se todo mundo tivesse uma estrutura bacana, beleza, cada um pesca com a vara que tem. O problema é justamente esse, assim, ó. A gente não tem uma estrutura igual para todo mundo. Não adianta falar que tem. Não tem. Por mais que a meritocracia ela possa existir entre pares iguais, as pessoas da mesma classe social, ali até pode existir uma meritocracia. Agora, tu vai botar isso em comparação com o Brasil, onde uma mensalidade de um colégio é mais de R$1.000, como é que tu vai dizer que essa pessoa que tem o Bolsa Família vai competir igual com outra pessoa? Em resumo, fica muito fácil defender meritocracia pura quando se tem o que comer. Bom, quando se tem o que comer, é barbada defender a meritocracia.
Para concluir, o Bolsa Família, ele é uma esmola, então? Se tu definir esmola como um dinheiro pouco que tu dá para alguém que precisa muito, bom, é uma esmola sim. Nesse sentido é uma esmola e podia ser bem maior o benefício. Ele precisa ser melhorado? Ele precisa ser melhorado. Ele precisa ser aperfeiçoado. Precisa, se desenvolver bem mais, com certeza. Ninguém tá questionando isso. Agora, ele tem que acabar? Claro que não. Tu tem uma massa, que a gente não consegue entender. Tu que tá vendo o vídeo no YouTube não faz parte dessa massa. Mas tem uma massa de pessoas que são realmente muito pobres. Outra coisa que a gente tem que salientar é que o Bolsa Família ele não é muito burocrático, por um motivo meio óbvio. Os beneficiários muitas vezes não têm uma série de documentos que fariam elas ter o benefício. Então, ele tem pouca burocracia justamente para atingir o pessoal mais extrema pobreza mesmo. Por que isso é importante falar? Porque o atual governo interino ele falou que vai passar um pente fino no Bolsa Família, ele falou que não vai acabar com o benefício, mas vai passar esse pente fino. E esse pente fino nada mais é que botar algumas burocracias. Isso pode gerar o quê? Uma massa de pessoas muito maior que não recebem absolutamente nada. E para finalizar o vídeo, vamos pensar numa coisa. Bolsa Família é auxílio. Por que a gente critica tanto as pessoas que recebem o Bolsa Família e não critica um monte de empresário que recebe isenção fiscal, por exemplo? Eles não deixam de estar recebendo um auxílio do Estado. Era isso por hoje, gurizada. Beijo no cérebro. Não esquece de curtir a página e nem de assinar o canal. Tchau!